O orçamento do Distrito Federal é dos maiores do país, né? Per capita é o maior do país, inclusive, né? Então a gente precisa melhorar efetivamente a gestão desses recursos, com mais transparência, mais, né, mais respeito ao cidadão para efetivar isso. Isso daí na mão de uma pessoa só vai até estragar a pessoa, né? 1 bilhão. É dinheiro demais. Então são 7 bilhões que serão destinados para a nossa cidade agora nesse próximo ano de 2014. Fala, Celso, o que você está me olhando aí? O que me chama a atenção aqui, Paulo, e alguns dias atrás eu cobrei aqui uma explicação aqui do governo com relação a esses convites que são distribuídos pelas autoridades, deputados distritais, secretários, administradores regionais. Seja qualquer evento que há no estádio Mané Garrincha, você sempre vê lá um assessorzinho, um administrador lá. Eu quero saber se esses assessores, administradores, estão pagando pelo convite, pelo ingresso ou não. Claro que não. Só que o Jornal de Brasília aqui trouxe aqui uma manchete, uma lista obscura, o Jornal de Brasília, reportagem da Patrícia Fernandes, por sinal um excelente profissional. E dentre essas prestações de contas, que foi aqui emitida aqui pelo governo, pela Secretaria de Comunicação, 509 autoridades receberam convites para a abertura da Copa das Confederações. Entre eles, o seu amigo Regufe e o senador Cristóvão Buarque. E lendo rapidamente a reportagem, o senador, e tanto o Regufe quanto o senador Cristóvão negam que receberam os convites. Eles podem estar na lista, mas não foram. Está na lista. Eles pedem aí para que o governo aí explique por que os nomes estão na lista. Enfim, mas o que eu questiono aqui é essa questão da distribuição, dessa distribuição que foi feita aqui pela Terra Cap. Porque não é justo. O trabalhador trabalha aí um mês para ganhar um salário que é um mísero salário mínimo, e enquanto outras autoridades que ficam lá com perdão da expressão da palavra, com a bunda lá na cadeira lá, assinando e receber convite. E você recebeu convite? Eu não sou autoridade. Desde quando a pessoa que defende o povo aqui é autoridade? Eu gostaria de fazer essa pergunta ao deputado Cláudio Abrantes. Mas o que o Cláudio tem a ver com isso? Não, se ele recebeu ou não. Já que ele é uma pessoa todo deputado recebe. Lidera lá no ranking lá a lista dos mais transparentes da Câmara, então eu quero saber dele também se ele recebeu ou não. Recebi. E foi? Fui. Ao das confederações eu fui, a abertura eu fui. E você acha justo que a autoridade receba o convite? Não, olha, eu recebi eu acho que você não pode empregar dinheiro público nisso daí, dessa maneira desordenada. Eu acho que você tem que prestar conta disso. Na verdade tem que ser a prestação de conta. Eu não tenho nenhum problema em admitir que recebi convite e fui à Copa das Confederações. Não vejo nenhum problema em admitir isso. Estive lá sim, assisti, foi um momento importante para a cidade. Na verdade, tentei comprar, não consegui. Eu acho que é uma situação complicada também, com a venda dos ingressos pelo site da FIFA, né? Muito complicado. O que eu acho que você tem que ter é transparência nessa... Eu acho que a questão dos ingressos, Celso, ela é até menor, se você for comparar a questão dos custos, dos gastos com o estádio, como é que está sendo empregado essa sessão. A gente teve situações muito mais complexas, por exemplo, do que a questão do jogo do Santos e Flamengo. Foi a maior renda da história do futebol. Para quem foi esse dinheiro? Pois é. Então, assim, não foi. Eu acho que a questão dos ingressos, você tem que ter a transparência e explicar. Eu recebi um convite oficial, inclusive em nome da FIFA, né? O convite veio em nome da FIFA para que eu assistisse a abertura das Copas Confederações. Este convite eu recebi no gabinete, fui assistir a Copa das Confederações, sim. 7h14, já estamos ao vivo com o deputado Cláudio Abrantes. Aqui ao nosso lado, ele, direto do blog do Pop, o nosso querido Mark Arnoldi, jornalista e também assessor para todos os assuntos, fazendo a cobertura dos cabeças nesta manhã de 18 de setembro de 2013. E o Christian Cris também fazendo a cobertura para o nosso Facebook. Não é isso? E você sabe que aqui na Rádio Mania todo mundo adora o Cris. 7h14. Olha, a gente vai falar de todos os assuntos aqui com o deputado Cláudio Abrantes. E nas notícias do dia tem o seguinte: a criação dos Jardins Mangueiral transformou São Sebastião na cidade que mais cresce aqui no DF. Nos últimos 2 anos, a região administrativa teve um incremento populacional de 12%. Apesar disso, essa mudança não significou desenvolvimento para a região considerada de baixa renda. A infraestrutura e a oferta de serviços não acompanharam o crescimento do número de moradores.
De acordo com alguns moradores do local, falta hospital regional, agências bancárias, além de poucos ônibus que passam pela região. Pesquisa realizada pela Companhia de Planejamento aqui do DF mostra que a população de São Sebastião passou de 77.793 em 2011 para 97.977 moradores. Deputado Cláudio Abrantes, você acha que isso foi feito sem estudo, sem planejamento? O que aconteceu para o lado de São Sebastião ali? Olha, o que eu penso, Pop, é o seguinte, inclusive foi fruto de um projeto de lei de minha autoria, que se tornou lei, que cria critérios para a criação de regiões administrativas. E dentre esses critérios para a criação de uma região administrativa está a questão da viabilidade econômica e de desenvolvimento, para que se tenha um estudo de desenvolvimento. O desenvolvimento, ele naturalmente, que essa questão dos Jardins Mangueiral é um ganho para a população, o questionamento é porque o desenvolvimento ele vem depois da chegada dos moradores. Então você tem um período ali de muito desgaste, muita dificuldade para os moradores. E o que nós temos visto no Distrito Federal ao longo de décadas, Brasília cresceu nasceu sobre a égide do planejamento. A cidade planejada, a cidade bem programada, tudo certinho, tudo no seu lugar. Isso foi no seu nascimento, na sua concepção. Mas a verdade é que depois disso vieram décadas de falta de planejamento, de falta de estrutura, mesmo com muitos recursos, muita dificuldade para fazer, e hoje ainda se colhe muito desse rescaldo. O Jardins Mangueiral, aquela região ali inteira, foi uma região que o adensamento dela não é de hoje. Tudo bem que essa questão do Jardins Mangueiral, que tem um novo fluxo populacional, mas se você for pegar a região dos condomínios, como é que cresceu essa questão de condomínios no Distrito Federal, é uma coisa absurda. Óbvio, ninguém vai negar que havia uma carência de uma política habitacional para a classe média, e por isso a classe média pressionada, quem tinha dinheiro comprava em qualquer lugar de Brasília. Quem tinha uma renda mais baixa tinha os programas habitacionais do governo, e a classe média teve que migrar para se virar. Mas foi feito de uma forma totalmente desordenada. Hoje nós temos aí praticamente um terço da população vivendo em situação irregular no Distrito Federal. Então o desenvolvimento ele passa por tudo isso. A questão de infraestrutura, como foi bem colocada aí pelos moradores, que exigem com razão a infraestrutura, mas também a parte de uma regularização, porque a cidade consegue crescer, se desenvolver com indústrias, com a parte do comércio. E se não tivermos isso, continuaremos sendo uma cidade meramente de servidores públicos. Com todo respeito, eu também sou servidor público. Mas a gente precisa também ter uma outra fonte de investimento, de financiamento, para melhorar a situação de vida da cidade.